Um antigo templo é descoberto no Oriente Médio. É centenas de anos mais antigo do que as pirâmides do Egito. Ele data de muito antes das primeiras civilizações, como a Mesopotâmica, a Minoica e a Maia. Foi construído quando a humanidade ainda se encontrava na Idade da Pedra. Isso é incrível. Quem construiu tudo isso e por quê? Eles não são do nosso mundo. Possuem formas humanas, mas com certeza não são humanos. Para solucionar esse mistério, um homem viaja 12 mil anos atrás, até o final da última era glacial. Muito antes da descoberta da cerâmica, da escrita ou da roda. É como descobrir que uma criança de 3 anos construiu o Empire State usando tijolos de brinquedo. Novas origens da civilização. Durante milhões de anos, a humanidade evoluiu a passos lentos. Sobrevivemos por meio da caça e colheita de alimentos. Por volta de 12 mil anos atrás, algo extraordinário aconteceu. Nosso desenvolvimento se acelerou. Então, em um espaço de tempo relativamente curto, saímos da Idade da Pedra e conseguimos chegar à Lua. O que nos fez capaz de operar mudanças tão impressionantes? O Dr. Jeff Rose é especialista em história antiga. Há anos ele se dedica ao estudo desse misterioso ponto crítico em nossa evolução cultural. Ele foi até a Turquia para investigar uma descoberta surpreendente que pode explicar como e por que fomos capazes de dar esse passo gigante para sair da Idade da Pedra e chegar aos dias de hoje. Pisar na Lua não foi o maior passo que a humanidade já deu. Provavelmente foi aprendermos a cultivar e produzir o nosso próprio alimento. A teoria é que a agricultura permitiu nos fixarmos em um local, desenvolver uma religião e construir templos. Esses povoados se tornaram cidades e evoluíram para poderosas civilizações. Sem precisar sair para caçar e procurar alimento, tivemos tempo para pensar, inventar, evoluir e sair da Idade da Pedra. Pelo menos essa era a teoria até agora. Algo muito incrível foi encontrado aqui na Turquia e vai trazer uma nova perspectiva para entendermos a nossa evolução cultural. Estou ansioso para ver isso. A Turquia é um país muito antigo que une a Europa e a Ásia. Ela faz parte da região do Crescente Fértil, uma faixa de terra entre o Oriente Médio e a África, que engloba o Egito moderno, Israel, a Síria e o Iraque. Foi neste cinturão verde que a humanidade se estabeleceu e as civilizações mais antigas surgiram cerca de 5 mil anos atrás. E aqui, em um lugar chamado Göbekli Tepe, foi realizada a primeira descoberta. Göbekli Tepe significa Monte Barrigudo em turco. A população local acredita que é um local sagrado. Talvez eles tenham bons motivos para isso. O professor Klaus Schmidt é um renomado arqueólogo alemão. Em 1995, sob esse monte, ele fez uma descoberta surpreendente. Desde então, continua a escavá-la. Oi, Jeff, tudo bem? Oi, Klaus. Seja bem-vindo. É muito bom te ver. É a primeira vez que você vem aqui? Isso é extraordinário. Eu nunca vi nada parecido. O que o professor Schmidt encontrou enterrado debaixo do monte foi um aglomerado de enormes pilares de pedras talhados com estranhos desenhos. O
O que o professor Schmidt encontrou enterrado debaixo do monte foi um aglomerado de enormes pilares de pedra, talhados com estranhos desenhos. Ele sabia que aquilo era apenas uma pequena parte do que havia no local. Para descobrir o verdadeiro tamanho, Schmidt encomendou uma pesquisa com radar de penetração no solo, ou georradar. A pesquisa cobriu cerca de 90 mil metros quadrados. O radar transmite ondas de rádio para o interior do solo que retornam à superfície ao encontrar algum objeto. As variações no sinal refletido produzem uma imagem do que se encontra debaixo da terra. Isso possibilita que o professor faça uma estimativa do tamanho total da área. Qual o tamanho desse lugar? 300 por 300 metros. É enorme. Com extremo cuidado e paciência, o professor Schmidt e a sua equipe só conseguiram escavar até agora 4 gigantescos círculos de pedra. Cada um dos círculos está envolto por uma parede alta de pedras, intercalada por grandes pilares em forma de T. No meio, encontram-se 2 pesados monólitos de até 5,5 metros de altura. Esses espaços não parecem nada com o que conhecemos atualmente. Para que eles serviam? Como sabemos que ninguém viveu aqui? Isso sem dúvida não tem serventia no dia. O professor Schmidt realizou extensas pesquisas em outras áreas pré-históricas da Turquia e está muito familiarizado com o tipo de moradia que os povos da Idade da Pedra construíam. Ele acredita que o Göbekli Tepe não parece nada com elas. Talvez a chave para um melhor entendimento deste lugar esteja nos impressionantes desenhos gravados nos pilares. Ali podemos ver uma obra-prima da arte e do alto relevo. Parece muito um leopardo. Isso é tudo um bloco É só? um bloco feito de uma pedra só. Muito bem feito, muito natural. Dá para ver com clareza as costelas desse animal. O nariz, os dentes, a atitude agressiva. O trabalho artístico é incrível. Parece que foi feito ontem. O que significam os animais retratados aqui? Os animais entalhados em alto relevo parecem ser guardiões. Os guardiões em formas de T. Os pilares em forma de T revelam provas fascinantes para a compreensão do Göbekli Tepe. As marcas gravadas mostram que eles não são apenas monólitos de pedra. São seres humanos estilizados. Esses são seres humanos estilizados? Então dá para ver a forma de T, o perfil da cabeça, o corpo aqui e o braço vindo para baixo. A mão está retratada aqui, com os dedos de um cinturão que aparece por debaixo das mãos. Então tem mais um aqui. Tem. Aqui está a outra mão, uma fivela de cinto aqui e um tecido pendurado tapando o quadril, uma pele de raposa. Então eles estão virados para esse lado assim. Mas os pilares não têm rosto. Não há traços de olhos, nariz ou boca. Eu acho que esse é um sinal de que eles não são humanos. Eles são parte do mundo espiritual. Portanto, não são humanos. Possuem formas humanas, mas sem dúvida não são humanos. Se essas não são formas humanas, o que elas representam? São algum tipo de divindade? Talvez eles sejam os deuses mais antigos retratados pela humanidade. A maioria dos arqueólogos acredita que se uma construção monumental possui representações de deuses, ela deve ser algum tipo de santuário. Será que se trata do templo mais antigo do mundo? Esse é o templo mais antigo do mundo. Quantos anos tem esse templo? Ele existe aqui há 11.500 anos. O Göbekli Tepe é muito mais sofisticado do que o Stonehenge e ainda assim é 6.000 anos mais antigo. É 7.000 anos mais antigo do que as pirâmides do Egito. Mas ainda há outros espaços como esse encobertos pelo monte. Alguns deles devem ser ainda mais antigos. O que intriga o Dr. Rose é que 12.000 anos atrás, a humanidade ainda se encontrava na Idade da Pedra. Já sabíamos fazer fogo, mas ainda não havíamos descoberto a roda. E ainda não havíamos domesticado animais para nos ajudar. Como poderíamos ter construído algo tão monumental?
A construção de um lugar como esse requer um nível de organização muito sofisticado. Seria necessária uma força de trabalho gigantesca, composta de pedreiros, escavadores, mineiros, centenas de pessoas para levantar os pedregulhos e colocá-los nos seus lugares. Quem seriam as pessoas da Idade da Pedra capazes de construir um lugar como esse, antes mesmo de ter aprendido a construir um pote de barro? O que o templo mais antigo do mundo poderá revelar acerca do nosso passado distante? O Göbekli Tepe chocou os cientistas. O Göbekli Tepe é menor que uma pirâmide egípcia, mas as pessoas que projetaram e construíram esse lugar deviam ter um nível de organização similar, 7.000 anos antes. Para talhar e erigir esses pilares, elas provavelmente precisaram de uma força de trabalho muito grande, que tinha que ser abrigada e alimentada. Quem eram essas pessoas? O Dr. Rose começa a procurar pelos responsáveis pela construção do Göbekli Tepe. Se ele conseguir encontrá-los, poderá ser capaz de desvendar outras grandes questões. Por que eles o construíram? Para que ele servia? Mesmo após 12.000 anos, ainda existem algumas pistas para descobrir quem foram os construtores desse templo. Uma enorme quantidade de ossos de animais foi encontrada na escavação do templo. O Dr. Rose quer saber o que esses ossos revelam acerca dos construtores do Göbekli Tepe. Que tipos de ossos nós temos aqui? O primeiro grupo importante é o das gazelas, que são todos esses aqui. Também tem os restos de um javali, um veado e uma ovelha selvagem. A maioria representa pedaços de partes comestíveis. Agora precisamos encontrar as partes residuais desses animais. Tudo isso é vida selvagem. Todos esses restos pertenceram a animais selvagens. Não há sinais de herbívoros domesticáveis. O que isso nos diz sobre as pessoas no Göbekli Tepe? Significa que aquele povo ainda era caçador-coletor e que era uma sociedade pré-agrícola. Esta é uma evidência de extrema importância, pois por muito tempo as teorias diziam que somente uma população organizada em grandes comunidades agrícolas poderia desenvolver uma construção como Göbekli Tepe, como os egípcios, milhares de anos depois. A agricultura provê um excedente de alimento de modo que os habitantes não precisam sair todos os dias em busca de comida. O povo se fixa em um local e dispõe de tempo e recursos para desenvolver teorias religiosas, construir templos e alimentar os operários. Essa é a teoria. Mas as ossadas descobertas em Göbekli Tepe contam uma história diferente. As pessoas que construíram esse templo não eram agricultores, e sim caçadores-coletores. Isso significa que era um povo seminômade, formado por grupos pequenos e móveis que viajavam com poucos pertences, seguindo as estações e procurando por alimento. Mas os caçadores-coletores já tinham se instalado no Crescente Fértil pelo menos 1000 anos antes da construção do Göbekli Tepe. E eles não eram agricultores. Eles simplesmente perceberam que seria muito melhor se desenvolver e passar conhecimento adiante dentro de um grupo grande e estabelecido do que em grupos menores e nômades. Este é o local do Jeff El-Ahrimar. Ele data exatamente do mesmo período que Göbekli Tepe. Cerca de 12.000 anos atrás. Isso mesmo. É uma pequena aldeia de casas agrupadas, como a gente pode ver. Mas no meio tem uma construção extraordinária, muito maior. Dá para ver que tem várias paredes internas, mas não há portas. Então ninguém vivia aqui dentro. Não, essas eram as instalações comuns, usadas para o armazenamento da aldeia inteira. Instalações comuns significa que esses assentamentos primitivos já colhiam e armazenavam grãos selvagens e os dividiam entre toda a comunidade. Ao armazenar seus alimentos, a população tinha tempo suficiente para planejar e erigir um templo monumental. O Göbekli Tepe se encontra sobre uma colina sem acesso imediato à água. As pessoas tinham que levar comida e água até lá, o que significa que elas não poderiam ficar no templo durante muito tempo. Então, onde elas viviam? O Dr. Rose decide investigar a maior cidade próxima ao Göbekli Tepe.
Ela fica a apenas 15 quilômetros de distância e se chama Shanlurfa. Sua história é impressionante. A tradição local relata que Abraão, o patriarca das 3 maiores religiões monoteístas de hoje, nasceu aqui, há cerca de 4.000 anos. Mas o Dr. Rose encontra evidências de que a cidade é muito mais antiga do que isso. O arqueólogo turco Dr. Bahattin Çelik é especialista no passado antigo de Shanlurfa. 1997 yılında biz Aqui no solo abaixo da cidade, nós encontramos ferramentas feitas por pedra, que indicam que essa área foi ocupada por povos da Idade da Pedra, há cerca de 11.000 anos. Para o Dr. Rose, essa é a prova de que havia pessoas vivendo aqui durante a construção de Göbekli Tepe. Teriam sido essas as pessoas que erigiram o templo? No Museu de Shanlurfa, ele descobre uma evidência intrigante. Esta estátua foi desenterrada durante um trabalho de construção na cidade. É datada de quase 11.000 anos atrás, quase tão antiga quanto o Göbekli Tepe. Mas essa figura tem um rosto bem definido, ao contrário dos monólitos do templo. Estátuas semelhantes foram encontradas no Göbekli Tepe. Elas são mantidas fora do local para que sejam preservadas. Esse cara é bem parecido com a grande estátua de olhos pretos. Tudo bem, ele é um pouco menor e mais pesado, mas dá para ver que ele tinha expressões faciais. Então, as pessoas que construíram o Göbekli Tepe sabiam esculpir estátuas com rostos. Eles devem ter tentado retratar algum tipo de divindade ou criatura sobrenatural. Por isso, os rostos dos grandes monólitos não tinham feições. Essas estátuas mostram que é muito possível que os habitantes de Shanlurfa tenham construído o Göbekli Tepe. Mas eles viviam na Idade da Pedra. E o templo mostra um nível de habilidade de engenharia que apenas se imaginou que seria possível milhares de anos depois. O Dr. Rose está intrigado. Como essas pessoas que ainda não tinham descoberto a agricultura puderam planejar, organizar e construir algo assim? É como descobrir que uma criança de 3 anos construiu o Empire State usando tijolos de brinquedo. Como eles conseguiram isso? Teriam sido essas pessoas da Idade da Pedra realmente capazes de erguer uma construção como o Göbekli Tepe milhares de anos antes das pirâmides para tornar o quebra-cabeça ainda mais complexo? A experiência em engenharia necessária para esse projeto deve ter sido desenvolvida muito tempo antes da construção do templo. Os muros mais antigos foram construídos direto no solo. Em fendas de apenas 10 centímetros de profundidade, foram firmados os 2 monólitos centrais, feitos a partir de um único pedaço de pedra. Eles medem 5,5 metros de altura e pesam até 16 toneladas. Para erguer esses gigantescos pilares de pedra, seriam necessários uma considerável experiência e algum conhecimento de geologia. O Dr. Rose procura um especialista em esculturas em pedra para entender como elas são feitas. David Chapman vem há anos estudando e replicando a forma como os povos pré-históricos trabalhavam a pedra. Então tudo isso que vemos nessa paisagem rochosa é parte da pedreira usada para construir os monólitos? Eu acredito que sim. Então esse é um dos monólitos? Isso mesmo. Esse é fantástico. Mede cerca de 7 metros. Acho que é um dos mais antigos. Deve ter cerca de 12.000 anos. Usando grandes pedaços de granito, os pedreiros da Idade da Pedra entalhavam o monólito de forma grosseira, enquanto ele ainda estava no chão. Eles provavelmente precisaram usar alguma alavanca. Devem ter usado um esteio na frente e colocado as alavancas atrás. Então eles levantaram essa pedra gigantesca. Acho que há provas disso, pois eles quebraram a pedra na hora de erguê-la. Essa rachadura aqui? É. Depois de levantarem a pedra, como conseguiram colocá-la no topo daquele morro? É como remar em terra firme. As alavancas são colocadas por debaixo e, em vez de sentar no bote, as pessoas ficam de pé dos lados de fora. É só empurrar a alavanca e puxar, e ela vai se movendo para frente. Quantas pessoas você acha que foram necessárias para fazer tudo isso? Acho que uma equipe de 50 homens dá conta de talhar e mover essa pedra com tranquilidade. Em torno
torno dos monólitos foi construído um muro de pedras e argamassa de quase 2 metros de altura. No meio das paredes do muro se encontram pilares menores em forma de T, com 3 a 5 metros de altura e um peso de até 10 toneladas. O Dr. Rose quer saber em quanto tempo os operários do Göbekli Tepe levantavam uma construção como essa. Então, Chapman começa a fazer uma réplica de uma das gravuras talhadas no templo em uma placa de pedra calcária, usando as mesmas ferramentas da Idade da Pedra. Vamos usar pedaços de pedras pontiagudos e pedaços afiados para perfurar, entalhar e esculpir. Para fazer essas ferramentas, é só tirar uma lasca assim. Então você está afiando a lâmina. Fica muito afiada e muito cortante. Esculturas detalhadas como esta estão presentes em todo o templo, até nas portas. Esse objeto estranho é um portal de pedra. Acreditamos que essa era uma entrada, colocada em posição vertical aqui nessa parede. O portal é a entrada para a área central. Ele pesa muitas toneladas e foi entalhado a partir de um único pedaço de pedra. Você mencionou mais cedo algumas ideias sobre o mundo dos mortos, sobre descer lá para baixo e ressuscitar. Parece mesmo uma entrada para o outro lado. Se essa área representa uma passagem para o mundo dos mortos, o templo deve estar ligado à morte. As criaturas talhadas nos pilares são essenciais para a criação desse mundo sombrio. Parece um processo trabalhoso. Mas os pedreiros da Idade da Pedra eram mestres nessa arte. Isso é incrível. É o máximo. Quanto tempo você levou para fazer isso? Até agora já contei 6 horas. Então, se considerarmos que há cerca de 20 dessas em cada construção, quanto tempo você acha que levou para fazer todas elas? Bem, baseado no que a gente descobriu, recriando uma das imagens, eu estimo que levaria em torno de umas 300 horas. Do início ao fim, quanto tempo você acha que levaria para fazer uma construção inteira? Olhando de novo para as figuras e pensando que haveria 60 ou 70 pessoas trabalhando neste local, acho que tudo ficaria pronto em 6 a 12 meses. Talvez um pouco mais, com uma equipe menor. As construções finalizadas possuem um diâmetro bruto de 10 a 30 metros. Mas o professor Schmidt agora sabe que há muito mais do que apenas 4. Um mapa gerado pela inspeção do georradar mostra em cores as áreas escavadas com os monólitos em vermelho. Ele revela que há pelo menos outras 16 estruturas circulares enterradas debaixo da colina. São muitas construções. Mas o radar revela algo ainda mais surpreendente. Aqui em azul tem uma parte que não conseguimos datar por muito tempo, mas parece que essas estruturas são as mais antigas. Estimamos uns 2.000, 3.000 anos a mais, algo em torno de 12 a 13 mil anos antes de Cristo. Isso seria o fim da última era glacial. Isso mesmo, o final da última era glacial. Isso quer dizer que as estruturas enterradas debaixo deste canto da colina foram construídas há 14 ou 15 mil anos. São quase 5 mil anos antes do início da agricultura. O evento que, em teoria, possibilitou a existência da religião e a construção de templos. E, em pouco tempo, nos levou até as estrelas. O que eu quero saber é por que essas pessoas decidiram se engajar em uma grande tarefa como essa. Por que tudo isso foi feito? O Dr. Rose está certo de que a chave para compreender o Göbekli Tepe está nas imagens entalhadas nesses pilares de pedra. O que elas significam? Para tentar entender essas antigas esculturas, ele viaja até Istambul para analisar os símbolos de outro templo. A
igreja de São Salvador, em Cora, foi originalmente construída há cerca de 1.600 anos atrás. 850 anos depois, ela foi reconstruída. Os mosaicos que revestem as suas paredes são um excelente exemplo de imagens cristãs. O mais importante em qualquer local de adoração é que os símbolos sejam entendidos por todas as pessoas que se reúnam nele. O papel dos símbolos é unir toda a congregação no mesmo objetivo, por meio da fé compartilhada nos seus rituais. Se eu viesse de uma cultura diferente e não soubesse nada a respeito do cristianismo, todas essas imagens, seus formatos, a decoração, tudo seria incompreensível para mim. Sem entender o significado por trás dos símbolos, eu não teria a menor ideia do que significam, nem saberia como esse lugar é utilizado. Mas sabemos que os construtores do Göbekli Tepe eram caçadores-coletores, o que nos permite dar uma provável explicação para a sua construção. Os caçadores-coletores dividem o alimento entre pequenos grupos de família e amigos mais próximos. Quando eles se estabeleciam em algum lugar, mais crianças nasciam. As comunidades cresciam rapidamente. As populações chegavam a centenas e até a milhares. Eles precisavam aprender a dividir a comida com estranhos e a viver juntos em harmonia. Isso requer um código moral e um maior nível de confiança. Então é preciso algo que una a comunidade e mostre que todos compartilham dos mesmos códigos de ética. Um projeto como a construção de uma enorme estrutura para a realização de cerimônias cumpre esse papel. Ele compreendia um código de ética, algo do tipo: é assim que você deve se comportar, se pertencer à nossa comunidade. Diferentes comunidades vizinhas reúnem um conjunto de talentos para tornar a sua religião concreta. Um pedreiro de um grupo, um escultor de outro, um empreiteiro de outro grupo, e assim eles constroem um templo. Um projeto grandioso como esse força as pessoas a trabalhar juntas, a contar umas com as outras e a confiar umas nas outras. Ele une as pessoas. É algo do tipo: se eu vejo você na minha igreja ou na minha sinagoga, eu passo a confiar em você. Eu posso não conhecê-lo tão bem, mas eu confio em você. Mas que sistema de crenças esse templo representa? Por muitos anos, antes do Göbekli Tepe, as pessoas pareciam acreditar que todas as coisas possuíam um espírito. Animais, plantas, pedras e até fenômenos naturais. O homem seria apenas uma pequena parte da natureza. Nas cavernas vemos representações da natureza, mas quase não há humanos, ou os humanos são inferiores a ela. Agora, pilares semelhantes a seres humanos elevam-se sobre a natureza, representada por criaturas selvagens e perigosas. Estes pilares centrais podem indicar uma mentalidade diferente. De repente, os seres humanos passam a estar no centro de tudo. A presença desses animais abaixo da cabeça das figuras antropomórficas sugere que os seres humanos seriam superiores aos animais. Colocar a humanidade acima da natureza é uma mudança gigantesca em relação ao que era visto nas pinturas mais antigas. Em comparação às cavernas pintadas, essa é uma mudança importante em direção ao mundo espiritual muito diferente, que passa a ser dominado por seres humanizados. A grande quantidade de ossos de animais encontrados no local também sugere que as pessoas se reuniam no templo para festividades com banquetes. Quando eles se reuniam aqui, precisavam de muita comida para preparar banquetes. Por isso, eles procuravam um meio para obter alimentos de forma constante. E essa pode ter sido a razão para administrar a natureza e produzir a própria comida, não apenas caçá-la. A teoria do professor Schmidt é radical. Se esses caçadores-coletores assentados foram motivados a começar a plantar para satisfazer a necessidade de prover comida ao templo, então a centelha que despertou este gigante passo para fora da Idade da Pedra foi a religião.
Então, você acha que a religião foi o que impulsionou as pessoas em direção à agricultura? Eu acho que a religião impulsionou a agricultura. Nós sempre acreditamos que as religiões organizadas se desenvolveram a partir do início da agricultura e do estabelecimento dos povoados. Mas essa religião veio antes da agricultura. O que eles estavam tentando conquistar? A nova religião dá à humanidade uma enorme vantagem psicológica. Ela nos coloca acima dos animais e da natureza. Provavelmente foi o salto mental necessário para começar a domesticar os animais e as plantas. Está claro para o Dr. Rose que o Göbekli Tepe representa uma dramática mudança em nosso desenvolvimento. Seus pilares e entalhes representam a nova forma de nos enxergar na natureza. Mas que rituais e cerimônias aconteciam aqui? O professor Schmidt encontrou algumas pistas interessantes. Dá para ver o corpo de uma pessoa, os ombros, os braços, o pênis ereto, mas ele está sem cabeça. É uma visão horripilante. E tem também um escorpião, umas cobras e uns abutres. Parece uma representação do mundo das trevas. Todas essas observações reforçam as nossas ideias de que isso tudo está ligado aos rituais de sepultamento. Os rituais de sepultamento em outros povoados da época do Göbekli Tepe eram muito estranhos. Os corpos eram enterrados e, mais tarde, eram desencavados e tinham seus crânios removidos e guardados como relíquias. Seria o Göbekli Tepe dedicado a rituais de morte? Não é difícil imaginar o Göbekli Tepe como um templo dedicado aos mortos. Seu enorme portal conduz a um obscuro mundo onde os crânios dos mortos são separados de seus corpos e rituais bizarros são realizados sob imponentes monólitos que proclamam a superioridade do homem sobre as criaturas selvagens. O Dr. Rose percebe que o Göbekli Tepe virou a história de cabeça para baixo. Nós sempre pensamos que a descoberta da agricultura teria transformado grupos desordenados de caçadores-coletores em comunidades agricultoras e, em seguida, nas sociedades sofisticadas de hoje em dia. Mas parece que a grande revolução cultural aconteceu antes da agricultura. O que motivou essa revolução cultural foi a nova religião, que nos coloca como superiores aos animais. Construímos o templo para nos unificar em uma nova fé, e esse esforço nos motiva a dar um gigantesco passo evolutivo em direção à agricultura. O Göbekli Tepe indica que o desejo de adoração religiosa despertou a civilização. Então, o Dr. Rose descobre algo bizarro. Após o enorme esforço para construir esse local extraordinário, as pessoas que o utilizaram acabaram por enterrá-lo. Por quê? A queda do mais antigo templo do mundo é tão misteriosa quanto a religião a qual ele servia. Por mais de 1000 anos, o templo ocupou uma posição de destaque na vida cultural da região. Para pessoas que viviam a até 200 quilômetros de distância, ele era um centro de rituais e um local para compartilhar notícias, ideias e descobertas. Aqui teve início a Revolução Agrícola, que mudaria o curso da humanidade. Assim como novas formas de vida se desenvolveram, o templo também sofreu mudanças através dos tempos. Quase 1.500 anos depois dos grandes espaços circulares serem erguidos com enormes monólitos, eles foram preenchidos e cobertos e estruturas menores foram construídas em cima. Parece que o Göbekli Tepe estava sendo reduzido. Era parte do plano erigir esse círculo, usá-lo por algum tempo e depois aterrá-lo por completo. Então, a aparência final não era de uma construção, e sim de um monte.
Finalmente, todos esses montes se transformaram em uma grande colina. Ao escavá-la, o professor Schmidt descobriu um dos muros menores construídos por cima dos mais antigos. Agora estamos no B. Esse veio depois do que nós vimos ali. Esse veio depois do C e do D. Fica muito claro. Mais uma vez, há dois pilares centrais, bem preservados, mas com uma altura de apenas 4 metros. Esses monólitos de 4 metros são 1,5 metro menores do que os mais antigos. Mais tarde, espaços retangulares ainda menores foram erguidos em cima dos anteriores. O Göbekli Tepe permanece por mais 1000 anos, mas sua redução é espantosa. Os espaços se tornam menores, os monólitos vão encolhendo progressivamente e o número de pilares torna-se cada vez menor, até que não reste mais nenhum. Finalmente, cerca de 10.000 anos atrás, o Göbekli Tepe desapareceu, enterrado sob uma colina produzida pelo homem. Mas por que um local tão importante foi completamente apagado? Para descobrir o motivo, o Dr. Rose dirige por 30 quilômetros para investigar outro assentamento daquela época. Quando foi construída a barragem do rio Eufrates, em 1990, mais de 800 quilômetros quadrados foram inundados. Sob essas águas se encontra uma das razões possíveis para a queda do Göbekli Tepe. O Dr. Rose veio ver algumas fotografias tiradas antes da inundação das ruínas de uma cidade da Idade da Pedra chamada Nevali Chori. Ela era povoada na época do Göbekli Tepe. As imagens mostram que há cerca de 10.000 anos algo novo apareceu na cidade. Outro tipo de espaço público. É um pequeno local em forma de quadrado, com paredes formadas por 13 pilares de pedras. Há 2 monólitos no centro com braços e mãos talhados, mas sem rosto. É uma versão menor da grande catedral do Göbekli Tepe, como se fosse a paróquia local. Estes lugares sagrados aparecem em vários povoados daquela época e coincidem com a redução do Göbekli Tepe. As comunidades locais começavam a construir seus próprios espaços sagrados, talvez porque não quisessem subir até o templo que ficava no topo da colina. O Göbekli Tepe começou a perder a importância. De certa forma, ele foi vítima do seu próprio sucesso. Aquela fé unificadora se fortaleceu em todas as comunidades locais. Mas pode haver outra explicação para o abandono do templo. Os descendentes dos construtores do Göbekli já não eram mais caçadores-coletores, e sim agricultores. E eles não estavam interessados nos costumes de seus ancestrais. Quando o povo se tornou agricultor, passou a não precisar mais do local de adoração dos antepassados, aos seus próprios espíritos e deuses. A nova geração de agricultores visa o futuro, e as crenças e costumes das gerações anteriores saem de moda. O Dr. Rose percebe que a revolução cultural está completa. A exploração agrícola é o novo modo de vida, e o Göbekli Tepe deve desaparecer junto com o passado. Mas é impressionante descobrir que algumas crenças antigas ainda nos acompanham nos dias de hoje. Elas são as raízes de uma das doutrinas mais intensas da fé cristã, o mistério da ressurreição. O Dr. Rose aprendeu muitas coisas em sua jornada ao nosso passado pré-histórico, mas ele ainda precisa entender um pedaço desse quebra-cabeça. Quando o Göbekli Tepe foi enterrado há cerca de 10.000 anos, o que aconteceu com as poderosas crenças que levaram à sua criação? O Dr. Rose viaja cerca de 450 quilômetros para o oeste em busca de traços das ideias religiosas que erigiram o templo mais antigo do mundo. A cidade de Çatalhöyük tem mais de 9.000 anos. Alguns acreditam que essa é a cidade mais antiga do mundo. Acredita-se que até 8.000 pessoas viveram ali. Todos eram agricultores. O Dr. Tristan Cutter trabalhou em escavações e descobriu algumas ligações com o Göbekli Tepe.
Então você viu aqui as mesmas imagens que nós vimos no Göbekli Tepe. Eu encontrei touros selvagens, leopardos, javalis. Isso tudo se liga ao mesmo conjunto de crenças que remete ao Göbekli Tepe, pelo menos 2.000 anos e meio antes. Um sistema de crenças, um código moral, mesmo oriundo de um mundo caçador-coletor, continua sendo a base de uma comunidade de agricultores que existiu a muitos quilômetros de distância e muitos milhares de anos depois. Então, o aterramento do Göbekli Tepe não representa o fim dessa história. Suas sementes, tanto as espirituais quanto as físicas, foram espalhadas por todo o redor. Seja qual for o significado do seu simbolismo, as mesmas imagens são encontradas em outros locais por toda a região. O Dr. Rose encontra os mesmos símbolos que havia visto no Göbekli agora dentro de casa, 2.000 anos depois. O que você acha que significa ter isso dentro de casa? O touro era sem dúvida um símbolo muito importante para eles. Devia representar uma divindade específica. Provavelmente tinha um significado profundo em termos de rituais. Essa é uma pequena reprodução. Touros selvagens pré-históricos, chamados auroques, teriam medido cerca de 2 metros e ostentado chifres que os fariam chegar a 3 metros. Essas são feras enormes, assustadoras e assassinas. Trazer esses animais tão poderosos e violentos e domesticá-los aqui é uma celebração do poder de caça e da bravura desses indivíduos. Veja as touradas, que acontecem ainda hoje na Península Ibérica. Pense na coragem, na honra associada a isso tudo. Existe um medo pragmático e muito razoável de uma fera como essa. O terror e o respeito que possuímos por esses poderosos animais, unido ao desejo de conquistá-los, ainda permanece na humanidade até os dias de hoje. Esse retrato de ritos de sepultamento é outra imagem intrigante que o Dr. Rose encontra aqui, 2.000 anos depois do Göbekli Tepe. Parece a princípio que os mortos eram deixados ali para serem comidos pelos abutres. Nós podemos afirmar com precisão, através da escavação de centenas de sepulturas, que essas pessoas eram enterradas logo após a morte. Os mortos eram mais tarde reescavados e tinham seus crânios cuidadosamente removidos. O culto ao crânio é associado à adoração dos ancestrais. O crânio de um indivíduo era uma lembrança física. Uma vez removido do corpo, ele ficava exposto junto a outros crânios em um espaço público. Essa era uma maneira de trazer de volta à vida alguém importante e manter viva uma história de união. Significa a ressurreição de alguém em particular, alguém muito importante para uma linhagem específica. O Dr. Rose percebe que o homem sem cabeça em Göbekli Tepe pode ser uma expressão muito ancestral da ressurreição, na qual uma pessoa ou divindade falecida é trazida de volta dos mortos, unindo um povo em uma causa ou crença comum. Ao longo dos milênios seguintes, a ideia de ressurreição surge nas religiões de muitas civilizações, incluindo as da Babilônia, do Egito, da Índia e da Grécia. Ela existe até hoje, através da fé cristã. O Dr. Rose agora compreende que, ainda que o templo tenha desaparecido, as crenças que ele representa continuaram a moldar a nossa cultura por 12.000 anos. Talvez nós nunca compreendamos totalmente o que aconteceu no Göbekli Tepe, mas pelas pistas que eu juntei nessa viagem, algumas coisas ficaram bem claras para mim. A construção desse templo representa o ápice de uma longa tradição de pensamento e de habilidade que se estende para trás até a última era glacial. Os vínculos sociais possibilitaram a união de comunidades vizinhas. E o mais importante, o templo representa um salto muito importante na nossa expressão espiritual. Em vez de sermos apenas uma parte do mundo natural, passamos a nos enxergar como seus mestres. Ao erguer um templo para essas divindades de pedras gigantes esculpidas à nossa imagem, abrimos um portal para um novo modo de vida. E foi ali, em meio àqueles pilares, que os deuses nasceram.
Göbekli Tepe marca o que deve ter sido o ponto crucial da nossa evolução cultural. O momento em que a humanidade começou a formar grandes comunidades, a reavaliar o seu lugar no mundo, a cultivar as plantas e domesticar os animais. O primeiro grande passo para fora da Idade da Pedra, em direção à Era Espacial.